E aí, tudo bem? Eu não tô bem não. Por quê? Eu comecei a gravar 2 minutos atrás. Ou seja, essa gravação não existe mais, que eu estava gravando. Por quê? Eu comecei a gravar. Um gato pulou no teto e fez um barulho, vazou aqui na gravação. Passou uma moto lá na avenida, que fica longe aqui de casa até, mas era uma moto tão brasileirística que o escapamento deve ser aqueles que os caras compram, que deve ser do tamanho do cu deles, que pra fazer mais barulho, né? Então vazou aqui também, por conta do barulho. E meu irmão bateu aqui no quarto, do nada, perguntando se ele tinha deixado a TV da sala, se ele tinha deixado o controle da TV da sala aqui. Porra, essa. É só eu apertar o REC que começa, cara. E agora eu tô sentindo que minha barriga quer roncar. O que é, hein? O que atrai essas coisas pro momento que tu tá gravando? Qual que é? Será que é uma... É como se eu tivesse colocado na minha cabeça, tá bom, vou gravar agora. E aí ligasse uma chavinha de entretenimento. E aí no momento que você liga essa chavinha de entretenimento, você está atraindo coisas que geram entretenimento. E aí eu poderia render em cima dessas situações que eu falei agora há pouco. Mas eu não consigo, porque eu me sinto muito incomodado com o barulho. Então eu deletei o que eu estava gravando e voltei aqui, comecei a gravar de novo. E agora estou explicando aquilo que me rendeu. Caramba! Agora que eu parei pra pensar, me rendeu o assunto. Que loucura, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso, velho. A minha introdução foi a de sempre. E aí, tudo bem? Tal. Ia começar já. Se essas coisas que me incomodaram não tivessem acontecido, eu não teria introduzido com um certo... Não teria tanta coisa interessante, digamos assim, pra falar. E agora eu tenho. Que loucura, né? Obrigado, Deus. É uma coisa que a gente tem que agradecer. A tudo dar graças é algo muito interessante. Até quando você tá na merda. Experimente. No momento que você estiver na merda, você diga obrigado pra aquela situação. Obviamente que você vai dizer obrigado chorando muito, né? Porque você vai estar na merda, mas abra seu coraçãozinho e aceite aquela situação que está acontecendo com você e seja grato. Você não vai conseguir ser grato nem aceitar aquela situação em primeiro momento, tá? A gente não vive num mundo utópico. Mas depois que toda aquela sensação de merda sair e a sensação boa sobrepujar aquela sensação ruim, aquela sensação boa que eu me refiro é: caramba, eu tava naquela situação de merda, agora eu tô aqui. E eu não morri por causa daquela situação de merda. Eu tô bem aqui, eu tô tranquilo. Nada aconteceu. E aí quando você olha pra trás, você vê que aquilo não era tão ruim quanto você achava que era. E cada vez mais vai vir algo pior. E aí você vai conseguir passar por cima daquela situação pior. Você vai olhar pra trás. E aí vira um ciclo de passar por coisa ruim. Tá vendo isso? Escutou isso? Isso foi um gato pulando no teto. Eu vou sair aqui do quarto pra ver o que aconteceu, porque esse barulho foi muito alto. Até pra um... Eu tranco a porta, tá? Então esse barulho que você vai escutar é de porta sendo destrancada. Foi um puta barulho. Que porra foi essa? Tá, tô vendo o salafrário aqui. Estou vendo o gatinho salafrário. Eu vou abrir a janela agora. E aí, gatinho salafrário? Agora eu tô com a cabeça pra fora da janela, falando com o gatinho salafrário que pulou em cima do telhado. É isso. Agora eu vou voltar pra dentro. Tranquei de novo a janela. Vou voltar pro meu quarto
e vou trancar a porta do quarto novamente. Que loucura, né, cara? Que loucura. Ai, caralho, filho da puta. Me bati na hora que eu pisei em cima da tomada. Aquela sensação de pisar em Lego, sabe? Pois é. Caramba, que loucura. Tanta coisa aconteceu em 5 minutos, diferente do que não tinha acontecido quando eu comecei minha primeira gravação. Uau. Uau. Aliás, esse gato que tá no teto aqui de casa... Eu moro no segundo andar, né? Meu quarto é no segundo andar. Então, o teto daqui tem um teto, uma parcela de teto aqui na frente do meu quarto, digamos assim. Como se fosse uma... Foda-se, tá? Não vou entrar em muito detalhe não, porque senão eu vou me perder aqui. Tem esse teto e esse teto é bem reto. Então... é um lugar perfeito para gatos. Caralho, eu ia falar pinguins, que porra. Porque veio pigeons na minha cabeça. Caralho, como é que é pigeons aí em português agora? Arara? Não. Caralho, bicho, eu esqueci o nome do bicho que tu joga pão e o bichinho bica o pão ali na praça. Pombo, caralho. Pombo. Pois é. Agora eu perdi o raciocínio. Porque eu pensei pinguim. Puta que pariu, que merda. Tá, deixa eu tentar lembrar. Deixa eu dar um... Não dá certo quando você dá um rewind. E por que eu fiz isso? Depois eu entro nesse tópico de rewind. Eu não tinha pensado nisso no momento que eu fiz, então você vai entender depois por que eu fiz. Tá. Pombo, pigeon, pinguim, gato. Meu teto, reto, é um lugar perfeito para gatos, pombos e cachorros. O cachorro da minha vizinha já pulou em cima do teto da minha casa. E eles ficaram latindo. Ela, na verdade, acho que uma cadela. Ficou latindo pra mim enquanto eu olhava pra ela da janela aqui do quarto. E eu fiquei muito puto. Porque a vagabunda, literalmente, né? A bitch, que é cadela. Caramba, que irônico. Pois é. A bitch ficou latindo pra mim, sendo que ela tá no meu teto, só que é um cachorro, né? Ele não entende que aquela área ali não é a área dela, né? Então ela deve ter achado que todo lugar que ela pisa é dela, então não entende o conceito de território, porque é um cachorro, né? Mas tudo bem. Por que caralhos eu fiz o rewind com a boca, né? Eu fiz... Por quê? Quando eu fiz, eu não tinha pensado nisso. E depois eu parei a pensar, caralho, foi por isso que eu fiz. Eu estou condicionado a pensar isso. Eu estava jogando um jogo chamado Life is Strange. Um jogo muito foda, que eu joguei lá em meados de 2017. Esse jogo é muito foda, cara. Esse jogo é realmente muito foda. Foi um jogo que me fez dar uma choradinha, assim, na época que eu tava no ensino médio ali, 2017. Acho que eu tava no segundo ano do ensino médio. E foi o primeiro jogo interativo que eu tinha jogado. E foi muito marcante, assim, cara, porque tem até uma banda que toca nessa... Uma banda, né? Um conjunto, um grupo, sei lá. Uma dupla que toca nesse jogo, na soundtrack desse jogo, que se chama Angus and Julia Stone. Angus e Julia Stone. Eles são um casal de irmãos australianos que tem músicas folk, assim, muito boas. E o projeto do Angus, né, é muito foda, o projeto solo dele, né? Eu acho realmente muito foda. E eu gosto muito das músicas deles, assim, e eu levo a música deles até hoje pra minha vida, porque... Por causa dessa interação que eu tive no Life is Strange lá em 2017, né?
E o Life is Strange é um jogo de quê? Interativo, como eu já falei. Quando eu me refiro ao jogo interativo, é um jogo que você tem que escolher ações. E essas ações geram consequências. E essa mensagem, essa ação gera consequências. Literalmente aparece no jogo no momento que você toma uma ação. Tá? Então, assim, é um jogo, cara, perfeito. Eu fiz... Sabe naquele momento que um chefe italiano beija a boquinha, assim? Beija a mãozinha, fazendo aquele formato de coxinha, e ele tira a mão no momento que ele beija? Foi isso que eu fiz. Se você não entendeu, procura algum filme aí que tu vai ver esse movimento que eu descrevi. Pois é. Life is Strange. Eu já joguei o Life is Strange. Eu já joguei o Life is Strange True Colors, se eu não me engano. Achei uma bosta. Eu não joguei o Before the Storm, que é o jogo que se passa antes do primeiro Life is Strange. E teve um outro também que era de um moleque que tinha poderes. Eu acho que era... Tá vindo Capitão alguma coisa, eu acho. Mas ele era um moleque muito imaginativo que no fim ele descobre que ele tem poderes. É isso. E tem o Life is Strange 2 que não tem nada a ver com Life is Strange 1, né? É só um jogo muito do seu... Não sei a palavra, não sei porque eu usei o termo muito do seu. Parecia que eu ia criticar, né? Mas não ia criticar, não. É um jogo que não tem nada a ver com Life is Strange 1 no sentido de história, não é uma sequência, né? Apesar de ser Life is Strange 2. Assim como o True Colors também não tem nada a ver com o Life is Strange. True Colors não tem nada a ver com o primeiro. Tem alguns easter eggs ali, mas nada demais. E por que eu tô jogando novamente esse jogo? Porque vai sair o Life is Strange... Não sei o nome, tá? Mas vai sair um Life is Strange agora. Nesse ano, fim do ano, se eu não me engano. A gente já tá no fim do ano, né? Caralho, que loucura. Estamos com o pé na porta de outubro. E é um Life is Strange que é uma sequência do primeiro Life is Strange, que vai trazer a primeira protagonista, né, do primeiro jogo. E tá, deixa eu dar um resumo do que é o primeiro jogo, sem dar spoilers, né? O jogo se passa numa cidade chamada Arcadia Bay, se não me engano, tá? A protagonista se chama Max Caulfield. E um dia ela tá na aula dela de fotografia, ela tá na faculdade, né? Então ela faz faculdade de fotografia. E aí ela dorme na cadeira dela, na carteira dela, né? Naquelas mesinhas assim, no meio da aula. E aí ela, nessa dormida que ela tem um sonho que ela tá numa espécie de farol. E ela vê do farol que a cidade está sendo engolida, a Arcadia Bay está sendo engolida por um furacão. E aí ela acorda no meio da aula, vê que tá tendo aula e fica naquele sentimento: caralho, que porra que tá acontecendo? O que foi isso? Que sonho foi esse? Foi muito real? Tal. E aí ela começa, fica ali normal na aula, tal, acontece umas interações assim. Se tiver vazando barulho de moto, é algum vagabundo com uma moto merda lá na avenida, tá? Peço perdão. E aí ela tem interações na aula, como todo mundo deveria ter, né? Ela vai até o banheiro depois que acaba a aula. E ela tá meio mal, porque o professor perguntou uma coisa pra ela não soube responder. E aí, pra você ver que eu tenho uma memória boa, a pergunta era sobre o processo Garreniano, que era um processo de um cara que inventou o estilo de foto, a selfie, né? A selfie que você tira foto de si mesmo. Alguma coisa assim. E ela vai ao banheiro, porque ela não soube responder essa pergunta, né? E aí lá ela se distrai com uma borboleta azul. A borboleta azul vai pra trás dos stall. Como é que é stall em português? Atrás do banheirinho, assim, sabe? Vai pra trás
Puta, não sei, cara. Sabe aqueles banheiros meio de plástico? Não tô falando de banheiro químico. Eu me refiro aqueles banheiros que tem divisórias e a divisão é de plástico. E meio que tem um espaço entre a porta e o chão, geralmente. Fica um buraco ali. É esse tipo de banheiro, tá? E aí tem um espaço atrás desses banheiros, assim. E aí uma borboleta azul entra pela janela, se distrai, vai tirar uma foto. No momento que ela tá lá, entra um cara entra um cara no banheiro. Meio louco, assim, na cabeça. E ela acha muito estranho esse cara não a ver, porque ela se esconde atrás dessa parte dos banheiros aí que eu falei. E aí ela fica assustada porque principalmente o cara tá muito louco, tá com uma arma na mão. Não, na verdade ele não demonstra estar com uma arma, mas ele está armado. Depois a gente sabe que ele está armado. E ele tá no banheiro feminino, né? Não é pra um cara estar no banheiro feminino. Desculpa aí você que é da diversidade e tudo mais. Não é isso que eu tô querendo dizer, porque é literalmente um cara hétero, cis, branco, pipipi, popopó, rico até. Mais tarde a gente descobre que ele é muito rico, que a família dele é dona da cidade praticamente. É o Nathan Prescott. E aí ele é seguido por uma moça de cabelo azul e eles brigam, tal. Ela fica olhando ali a Max, né, que é a protagonista, fica olhando meio escondida. E aí o cara se altera, puxa uma arma e mata a moça de cabelo azul. A Max grita, não! E aí ela levanta o braço numa tentativa falha de parar o que tinha acabado de acontecer, que foi um tiro no estômago dessa menina de cabelo azul. E aí, no momento que ela levanta o braço, bum, ela volta para a sala de aula que ela estava. Automaticamente. Ela viaja no tempo e volta para antes daquela situação acontecer. E ela fica, que porra é essa? E aí ela percebe que tá tudo acontecendo de novo. O professor tá falando as mesmas coisas que ele já havia dito. Tem uma pessoa sofrendo bullying da mesma forma que ela já tinha visto. Ela tá perdida e fica, cara, que porra foi essa? O que tá acontecendo? E aí, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar demais desse jogo. E eu não quero que isso se torne um assunto muito... Já foi, né? Foda-se também. Não posso ficar controlando que sai ou não da minha boca. Tenho que parar de me controlar tanto, assim, no momento da gravação. E aí, tudo isso acontece e ela volta pro banheiro, refaz os passos dela, né? Aliás, ela volta no tempo, ela começa a dar uma brincada com os poderes dela no momento da aula, porque acontece novamente aquela situação do professor fazer uma pergunta a ela, e aí ela sabe a resposta agora, porque ela já tinha escutado a resposta antes, então ela ela dá um cheat ali, ela ultrapassa? Qual é a palavra? Trapaceia naquele momento. E ela vai no banheiro, refaz os passos dela, o cara entra novamente no banheiro, louco. Entra a moça de cabelo azul, eles brigam, e aí tem sabe aqueles alarmes de incêndio? Tem um dentro do banheiro, a nossa protagonista quebra esse alarme, e aí começa um alarme de incêndio, o cara se assusta, não atira na moça de cabelo azul e a moça de cabelo azul sobrevive. Por causa do nosso ato heróico. E quando eu digo nosso, é o ato da Max, né? Que é a nossa protagonista. E aí começa literalmente um efeito borboleta, né? Que tem tudo a ver com a borboleta que entrou no banheiro quando ela não sabia que ela tinha poderes, né? Que é o efeito borboleta de bater de asas de uma borboleta pode acabar virando um furacão lá na frente. E se você entendeu de referências, eu já havia falado sobre um furacão
que estava engolindo a cidade, né? Logo lá no início, quando eu comecei a explicar. Então acho que você já entendeu o que vai acontecer. E se você já assistiu aquele filme do Efeito Borboleta com Ashton Kutcher, você vai entender. Tem muita referência lá, aliás. Eu lembro porque eu assistia muito esse filme no SBT quando passava não lembro agora qual era o programa que tinha no SBT, o nome do programa, né? Mas era tipo tela máxima, só que do SBT. Não sei, realmente não lembro agora. E é isso, não tem mais muito o que falar sobre o jogo. E porra, é um jogo muito foda. E agora vai ter a continuação e eu quero me inteirar, lembrar tudo que acontece nesse jogo, porque a última vez que eu joguei foi em 2017. Né? E é isso. E assim, tem uma coisa também. Quando eu joguei no Piratex. Eu baixei no meu computador, que era uma merda. Até era um Celeron, todo fodido. Memória RAM de 2 GB. Mas eu dei um jeito de funcionar no computador, mesmo sendo uma merda. Tudo no low, tudo nas configurações gráficas mais baixas. E aí... esse jogo tem estatísticas no final de cada capítulo, né? Porque esse jogo é dividido em capítulos. Desculpa aí se pareceu barulho de vibração, não era pra sair. Vibração de notificação, tá? Porque eu tô gravando isso no celular. E aí tinha essas estatísticas de escolhas, né? E aí tem tantos % de jogadores escolheram tal ação. E aí eu nunca tive acesso a isso, porque eu jogava no Piratão e não tinha acesso digamos que o jogo... como é que eu posso falar isso? The Game's Data. Como é que eu falo isso? Não tinha acesso ao servidor de jogo. Tá, pode ser isso. Tá? E agora eu tenho, né? Porque eu tô jogando no Xbox. E... talvez... já tem alguns jogos que isso acontece. Isso que eu vou falar agora. Um jogo... se você toma ações em um jogo... se ele tiver uma continuação direta... com o mesmo personagem e tudo mais... literalmente uma continuação direta da história do primeiro... podem ser que certos diálogos aconteçam... de acordo com as ações que tu tomou no primeiro jogo. Então, tô torcendo pra que isso aconteça. E aí, se acontecer, vai ser bem maneiro. Tá, eu não sei mais o que falar. Vou buscar aqui na minha mente o que dizer. Caramba. Não... tá. Uma coisa, eu tô tentando ler mais agora. Porque... e aliás, esse jogo, né, ele é uma belíssima forma de... como eu posso dizer? Aumento, posso chamar de aumento? Aumento na sua leitura, assim, porque tem muita leitura nesse jogo. Tá? E é um jogo, assim, que você tem que prestar atenção em tudo que você tá fazendo, porque... suas ações geram consequências, né? Então é bem louco. Mas tá, não é só através do jogo que eu estou voltando a ler, né? Eu tô pegando minha pilha de livros aqui que eu comprei no Sebo e tô lendo um a um de forma organizada agora, porque eu não tava fazendo isso. Eu tava comprando, não tava lendo porra nenhuma. E aí, uma das formas que eu tô tentando reganhar esse hábito da leitura, que eu não perdi totalmente, tá? Quando eu vou ler, eu foco totalmente, eu não tenho dificuldade pra ler, assim. Mas, como eu tô no segundo turno, né? Eu tô muito cansado, geralmente. Então, eu já tive muita dificuldade, porque eu passei praticamente 5 anos sem ler. Ali da minha vida adolescente até minha vida adulta. E eu voltei a ler ano passado, assim, de forma assídua. E agora eu tô tentando
pegar no tranco novamente as coisas que eu perdi, talvez, vamos dizer assim. E aí, como que eu tô fazendo isso? Lendo da coisa mais básica, e aí eu vou subindo até a coisa mais alto nível, digamos assim. Alto nível que eu tenho aqui é um livro chamado Viva o Povo Brasileiro, que eu fui ler um tempo atrás, eu não entendi porra nenhuma que tava falando ali. E um outro chamado é o... Caralho, bicho. Assim Falou Zaratustra. Eu fui ler esse livro uns dias desses, eu não entendi porra nenhuma. E aí foi nesse momento que eu entendi. Eu tenho que voltar a ler, porque tá foda. E também eu tava usando muito tipo na minha fala, né? Eu tava viciado em falar tipo. E isso tava me incomodando, assim. Apesar de que nos episódios anteriores que isso aconteceu, né, no meio da gravação, usar o termo tipo, eu estava me incomodando, mas depois eu fiquei... tá tudo bem, eu posso usar. Se eu ficar grilando demais com isso, eu vou ficar maluco. Então é melhor só usar e tá tudo bem. Não vou morrer por causa disso. Só que tava chegando num nível insuportável já, porque tava indo além das gravações. Tava acontecendo de eu usar muito tipo na minha vida normal mesmo, sabe? Então, não que na gravação eu não seja normal, tá? Eu não sou um personagem aqui, eu sou assim mesmo. Mas você entendeu aí. E aí, o que eu tô lendo agora? Da coisa mais básica até, né, a coisa mais complexa, como eu falei. E a coisa mais básica que eu tenho são os capaduras. Quadrinho mesmo, que eu comprei há um tempo atrás. E eu tô começando nisso. Depois eu vou para um livro aqui que eu tenho certeza que é bem básico, digamos assim. E aí eu vou subindo. E aí é bem interessante como ocorre uma troca quando você prioriza uma coisa a mais, assim, sabe, na sua vida. Porque no momento que eu comecei a ler, eu vi que não havia mais espaço para assistir filme ou série. Então eu parei de assistir filme e série. Não que eu estivesse loucamente assistindo séries e filmes, mas não fiquei mais com vontade de assistir nada. E comecei a ler de forma bem forte, assim, com certa determinação. Porque a minha vontade é ser um cara leitor, assim, sabe? Como eu fui um dia já, quando eu era ali... Antes dos meus 12 anos, eu era um cara que lia muito. Eu era uma criança, eu sei. Mas eu era sempre muito... até elogiado, assim, que eu era uma criança que lia muito, né? Eu gostava de ler, só que com o tempo eu perdi isso. Perdi essa vontade. E eu quero voltar a ler para melhorar também na minha fala, né? Para melhorar no meu raciocínio, no meu... Eu ia falar dialeto, mano. No meu repertório de palavras, tá? No meu inventário de armas linguísticas, porque tava foda. Tava começando a, sei lá, usar termos errados e acentuação errada, e isso incomoda pra caralho. E o que eu tô lendo agora? Eu comprei, né, os capadores que eu tenho aqui. Eu tenho um clássico do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha de Volta ao Lar, que, né, tem até o filme lá, mas não tem nada a ver. O filme não tem nada a ver com esse quadrinho, que é um quadrinho onde o Homem-Aranha encontra um inimigo chamado Morlun, que é uma espécie de vampiro que suga a energia de certas espécies, digamos assim, vamos colocar, de heróis. Geralmente são heróis que têm associação com animais e são puros, digamos assim. E o Homem-Aranha é um desses caras, porque é o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. É um cara que é um herói e é totalmente associado a um animal, que é a aranha, né? A aranha é um aracnídeo, né? Ele está incluso no termo animal, né?
Acho que sim. Não sei. Mas tudo bem. E aí eu também li... E eu já terminei esse livro, esse capa dura. Eu terminei acho que em 3 dias. Porque eu foquei realmente. E quando eu tô fazendo isso, eu deixo meu celular bem longe. Eu não foco realmente. Vou pra um lugar claro, sento. Fico ali lendo. Tento não baixar a versão PDF pra ler no tablet, né? Porque acaba que eu fico muito dependente do tablet. E aí, porra, o tablet tem tudo. Tem YouTube, tem vários aplicativos e enfim. Eu posso acabar me distraindo e acabando caindo em um deles ali, um dos aplicativos. Então, para não fazer uma merda dessa, eu foco apenas nos físicos que eu tenho aqui e não baixo o PDF, como eu tava fazendo antes, que era um erro até. E aí eu já terminei esse capa dura, e aí eu terminei outro capa dura, que é história sobre o... Vou falar esse nome aqui, não estranhe. Cthulhu. 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 Que é o quê? É um bicho das histórias do... Puta, eu tenho que pegar o capa dura porque eu não lembro o nome do cara que criou o Cthulhu. Deixa eu ver aqui. É Cthulhu. Não sei falar errado. Porque eu vi a tradução em inglês mesmo. Aí eu não... Isso aqui foi os capa duras batendo, tá? Ah tá, é o HP Lovecraft. Foi o cara que fez. Aliás, agora que eu levantei, né? Vou listar aqui os capa duras que eu tenho. Eu tenho um capa dura aqui chamado Os Novos Vingadores Motim, que eu não faço a mínima ideia do que é. Mas pelo que eu tô vendo é um grupo de vilões que fogem. E aí os Vingadores têm que se reunir porque eles estavam separados. Tem os Mythlos. Eita, os Mythlos. Já tava me preparando mentalmente pra falar Cthulhu, aí saiu Mythlos. Os Mythlos... Caralho, falei de novo. Os Mitos de Cthulhu. Tá? O outro que eu tenho aqui é o espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar. X-Men, a saga da Fênix Negra, que é a saga que a Jean Grey morre, né? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu pegar. Eu tenho Desafio Infinito, que é a história que baseou os filmes lá do Vingadores 3 e 4, né? Que é o filme lá do Guerra Infinita e o Ultimato, né? O Endgame. E o último que eu tenho aqui é o Capitão América Tempo Esgotado. Que é a do... que tem o Bucky, né? Tem o Soldado Invernal. E é isso. São histórias bem interessantes. Esse clac que você escutou foi eu desligando a luz aqui do quarto. E agora eu vou deitar, limpar meu pezinho. Pronto. Finalmente. Deitei novamente. E aí eu tô lendo e eu acho que eu vou terminar essas capas duras primeiro, né? Me acostumar. Já terminei 2 assim numa porrada. Foi bem rápido. Devorei esses 2 livros, né? Esses 2 capas duras. E aí eu vou pra um livrinho bem besta que eu tenho aqui. Aliás, é bom eu ficar atento aqui, ficar perto. Vou ligar novamente a luz, ó. Sente, olha o barulho. Que delícia. Delícia o caralho, que eu queria estar deitado. O livro que eu vou ler depois que eu terminar tudo aqui é o Knowledge. É um livro em inglês. It had been 1 year since it had started. One day I was normal and the next I was answering people's thoughts instead of the words. Tá. O que tá falando aqui? É uma história de uma moça, se eu não me engano, que tem... E é um livro literalmente em inglês, ele é escrito em inglês. Isso é algo muito bom de sebo. Porque tem livros de todo tipo de linguagem lá. Linguagem e idioma, né? Language. Agora eu vou deitar de vez. Ou não. Não sei. Tá bom, vou deitar. Foda-se. De novo, sente. Que delícia. Barulhinho de luz desligando. Tá. Limpando meu pé novamente. Pronto, deitei.
Tá, o que eu tava falando? Eu tava falando sobre ler livros, né? E aí eu vou terminar, vou ler todos os capa duras, vou ler esse Knowledge, que é um livro que parece... Ele é bem fininho, então tranquilo de matar ele, de ler, né? E aí eu vou voltar... Desculpa novamente pelo vazamento, tá? No áudio. Eu vou voltar a ler Stephen King, né? O Cujo, que é um livro do cachorro malucão. Que, aliás, eu peguei referência no Life is Strange do livro Cujo. Cara, é bizarro como as coisas se interligam, assim. Desde o começo desse podcast até o Cujo, assim. Caralho, que loucura, velho. O entretenimento, né? A arte é uma coisa muito louca. Eu comecei o podcast falando sobre como um acontecimento gerou ideias para eu falar aqui. Depois eu entrei falando sobre Life is Strange. E eu comecei a falar sobre livros. E aí eu terminei falando de um livro do Stephen King chamado Cujo, que tem uma referência dentro do Life is Strange. Porque Cujo é um cachorro do livro que fica muito louco. Se eu não me engano, ele fica possuído por um assassino. Eu acho, eu ainda não cheguei nessa parte. Mas foi o que estava se encaminhando ali a história. Parei bem no começo. E aí é um cachorro meio assassino, né? E aí no Life is Strange tem um momento que a gente tá andando ali, perambulando com a nossa personagem no estacionamento da faculdade. E tem um trailer lá. Um trailer é aquele caminhão que a pessoa mora dentro, né? E aí você anda um pouquinho e você vê um cachorrinho. E aí e a gente interage, assim, a gente aperta pra olhar pro cachorro. E aí a nossa personagem fala alguma coisa. E ela fala algo sobre... esse cachorro parece tão fofinho, deitadinho aí, mas eu não vou mexer nele, senão pode acontecer Cujo. E ela fala o nome Cujo, porque é o nome do cachorro assassino do Stephen King. Que loucura, cara. Que loucura. A vida é uma coisa muito louca, né? Caramba. Eu espero... Você aí, você sabe com quem eu tô falando. Você sabe quem você é. No caso, sou eu mesmo. Lá na frente, daqui a alguns anos, que você já estiver rico e famoso. Mentira, eu não quero ficar famoso, não. Mas quando você estiver rico, fazendo seu trabalho, que eu não sei qual vai ser, ria bastante desse momento, se você escutar novamente. Ria bastante porque você vai ficar impressionado com os ciclos que a vida dá. Carro, filha de uma puta. E é isso. Caramba, que loucura. Caramba, que loucura. Todo esse ciclo que eu dei, nossa, que loucura, cara. Que bizarro. Tá bom. Deixa eu falar alguma coisa mais aqui, porque já tá dando 38 minutos de gravação e eu nem vi passar. Que loucura. Hoje eu tive uma conversa maneira com meu avô. Meu avô, aquele putanheiro de 86 anos que... Aliás, um fun fact do meu avô, fato engraçadinho dele. Como ele é um cara muito antigo, né? Um cara muito velho, a certidão de nascimento era feita à moda caralha na época dele. Então, o cara que fez a certidão dele, ou a mulher que fez a certidão dele, colocou um ano a menos. Então, na certidão dele, ele nasceu em 1934, se não me engano. Não vou fazer esse cálculo corretamente, mas... Ou seja, era para ele ter 85 anos. Só que ele nasceu em outro ano, então ele tem 86, entendeu? E aí é loucura. Fun fact sobre meu avô. Tá, meu avô. Meu avô é um cara que se maldiz demais, né? Ele fica falando que ele tá mal, ele tá pra morrer. E é verdade, ele tá pra morrer. Só que ele fica resmungando: o que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu faço com a minha vida? Só que eu acho que ele ainda não entendeu que chegou um momento que ele tem que parar, né? De entender o que ele tem que fazer com a vida dele, porque ele já fez tudo que ele tinha que fazer, praticamente. Ele já... Cara, é bizarro, assim, mas...
falar isso aqui, né? Já deve ter prescrevido, obviamente. Ele fala que já matou gente. Meu avô fala que já matou gente, pô. E aí ele fala a história de que ele estava em Bacabal, Ceará, porque meu avô é cearense. E aí ele estava numa festinha lá em meados de, sei lá, 1500, descobrimento do Brasil. E aí um cara ficou olhando pra ele, encarando. E Ceará naquela época, porra, Ceará é foda, né? Até esses tempos ele andava aqui na cidade com um facão no calção, cara. Sei lá pra quê, mas é porque é tradição, né, da gente daquela época, principalmente cearense. Geralmente cearense é cara arretado, né? Eu usei até um termo aqui do Ceará, arretado. É um termo que se usa muito lá. E aí um cara ficou encarando ele nessa festinha, quando ele era mais novo, encarando. E ele foi confrontar o cara, o que tá acontecendo, pô? Por que tá me encarando e tal? O cara olhou pra ele, vou te matar, pô. Simplesmente. Meu avô correu, o cara veio atrás dele, o cara alcançou ele, papai já, vovô brigou com ele, porradão mesmo. Houve uma trocação. O cara tava com uma faca, uma peixeira. Vovô tomou a peixeira dele e deu uma facada na altura do peito do cara. O cara ficou mole e caiu. E ele disse que foi um sangaral danado, caralho. Ele saiu correndo. Essa é a versão dele, né, no caso. Ele saiu correndo. E aí foi isso. Na verdade, ele não sabe se o cara morreu, na verdade, né? Porque ele correu antes disso, mas foi isso que aconteceu. Foi a história que ele me contou. E hoje em dia ele tornou-se uma pessoa reclusa, porque a gente teve que fazer isso com ele. Porque ele ficava andando aí pela cidade, ele já tá numa idade que ele não consegue enxergar muito. Ele cai sozinho, já vi ele caindo 2 vezes sozinho aqui em casa. Uma vez eu consegui segurar, mas outra vez ele caiu. Nada grave, mas caiu, né? Uma pessoa da idade dele não pode ficar caindo assim. Então é um pouco triste ver uma pessoa que tem 86 anos, mas acha que ainda tá em plena vida, assim, sabe? Tem gente que vai pensar, você que escutar isso aqui, vai pensar, 85 anos tá novo. Tem gente que é assim. Já vi gente assim. Mas, cara, 86 anos é uma idade que você tem que se aquietar, bora. Sabe? Você tem que ficar na sua. E ele não fazia isso. E aí, uma hora ou outra, ia bater assistente social aqui em casa falando que tem um velho na rua caindo sozinho, sem enxergar direito, que não está tendo os devidos cuidados e você vai ser preso agora por isso. E aí o que a gente fez? Antes disso acontecer, trouxe ele para morar com a gente. E agora ele vive aqui, né? E fica se maldizendo. Ele já tá... Acho que por a gente ter tirado ele da atividade, e quando eu digo atividade é ficar andando, perambulando por aí de forma gratuita e sem nexo, indo em loterias comprar jogo, acreditando piamente que ia ganhar, porque uma vez lá em 1500 ele ganhou 4.000, e de verdade ele fala isso, ele ganhou 4.000 uma vez. Ele acha que vai acontecer de novo e pode acontecer, né? Mas é muito pouca a probabilidade. E ficava indo no puteiro também, né? Ele ia muito no puteiro. Ele acha que... Eu perdi o ponto do porquê que eu tava falando isso, mas ele não entendeu ainda. Em resumo, ele não entendeu que ele tem a idade que ele tem. E ele fica se maldizendo, falando que ele vai morrer, e é verdade, ele pode morrer a qualquer momento. Ele fica falando que
Aqui, o termo que ele usa está desmantelado. Porque ele não consegue fazer nada e ele tá num nível que ele não consegue enxergar mais. E ele fica, assim, ele enxerga, tá? Ele consegue enxergar. Mas ele dorme praticamente ao lado de uma janela aqui em casa. E ele não consegue discernir quando está dia e quando está noite. Eu tenho que falar pra ele, por exemplo, eu tô me arrumando pra ir pro trabalho. E ele vê eu me arrumando e ele olha pra mim. Tu vai sair essa hora? O que tá fazendo? Aí eu olho pra ele assim, vou. É meio-dia. Ele olha. É mesmo, é? É, vô. Acabou de dar meio-dia. Caramba! Não sabia de nada. Tô todo desmantelado aqui. Eu olho pra ele assim. Caralho, desmantelado. Que porra é essa? E aí sigo minha vida normalmente porque, né? Esse tipo de... Nessa idade você espera esse tipo de situação mesmo. E... Bom, acho que é isso, né? Eu espero dar 50 minutos aqui pra poder parar? Talvez. Acho que eu vou fazer isso porque eu não gosto de deixar o número quebrado assim. 46 e 22 minutos tá dando aqui agora. Então eu vou esperar dar 50 minutinhos aqui, né? E acho que é isso. Vou continuar falando coisas aleatórias. Eu estou com uma coisa que eu percebo, né? Que acabei de perceber. Eu sou uma pessoa um pouco formal na hora de falar, né? Isso é bom ou ruim? Não sei. Às vezes eu acho bom, às vezes eu acho ruim. Porque é um nível de formalidade que me incomoda às vezes. Por que eu usei o termo estou ao invés de tô? Eu tô pipipipopopó. Eu falei eu estou. Eu tenho que formalizar o que eu tô falando. Eu percebi isso no começo do último episódio. Eu falando de forma muito formal. Eu não lembro o que eu falei, então não vou conseguir repetir. E aí, enquanto eu escutava, eu fiquei um pouco... Sei lá. Fiquei meio... Caralho, que porra é essa? Por que eu tô falando assim dessa forma? Qual que é? E aí eu não sei direito também os dias que eu posto as coisas que eu tenho pra postar. Então eu tô postando de forma meio aleatória. Eu tava querendo postar uma gameplay. Porque eu gosto de jogar videogame, né? Como eu já falei. E aí eu infelizmente já joguei Alan Wake 1 e 2 e já zerei ambos também. Só que agora em outubro eu zerei recentemente, então não tô com muita vontade de jogar novamente. E já zerei também a DLC do Alan Wake 2. Só que agora em outubro vai sair outra DLC. E eu queria gravar essa DLC, só que eu não sei como. Eu sei fazer live stream, né? Eu ia falar live, que eu tava pensando em Life is Strange. Desculpa novamente pela moto, tá? Pelo vazamento que vai dar aí da moto. Provavelmente, não tenho certeza. Mas... queria muito gravar. Queria muito postar isso no canal do... Acho que me caguei. E... acho que seria maneiro, né? Acho que seria maneirinho, assim, ter de vez em quando. E vai ser algo bem genuíno, porque eu vou estar jogando pela primeira vez, porque ainda não saiu essa DLC. Nossa, eu tive que terminar essa frase nas pressas. Porque eu fiquei sem fôlego. Que loucura. Mas pra você que não conhece Alan Wake, tá? É um jogo sobre um cara que é um escritor. Puta que pariu, que loucura. Acabei de perceber. No começo do Alan Wake, ele fala sobre o Stephen King, que é o criador do livro Cujo, sobre o cachorro assassino, que também é mencionado no Life is Strange. É um ciclo, cara. Cara, é um ciclo. É bizarro. Isso é bizarro. Se você não acha isso que acabou de acontecer bizarro, tá? É bizarro. Desculpa, mesmo que você não ache, é bizarro, tá bom? Cale sua boca. Tá. Cujo,
né? Não tava falando sobre o Cujo, tava falando sobre o Alan Wake, que é um escritor que tá com um bloqueio artístico e ele volta pra cidade que é a cidade de origem dele. Ele nasceu nessa cidade, se eu não me engano. Eu não lembro o nome dessa cidade. E aí lá ele acaba descobrindo que quando... Na verdade, o que acontece? Ele vai pra uma cabana, ele tá com a esposa dele. Ele chega nessa cidade. Aliás, a ideia da viagem foi da esposa dele, porque com essa viagem ela achava que ele ia deixar de ter esse bloqueio criativo. E aí, ele é um escritor bem famoso, aliás. Ele escreve livros de detetive, assim, e tal. E aí, a esposa dele vai pra uma cabaninha com ele nessa cidade, um lugar meio distante. E aí, a esposa dele acaba caindo no lago da local. E aí acontecem umas situações muito loucas, onde ele acaba sendo perseguido por criaturas vindas da escuridão. E aí ele descobre... Desculpa novamente pela moto passando na avenida e pelo prato batendo aqui embaixo, que foi minha mãe até bater no prato. Novamente, a moto, filha da puta, que já deve estar muito longe, mas eu consigo escutar ainda. Que loucura. E o prato novamente batendo. Pois é, e aí a história do primeiro jogo é ele tentando achar a esposa dele. E a história do segundo eu não vou falar porque é spoiler do fim do primeiro jogo, né? Então, saiba que existem 2 jogos e é isso. E eu quero fazer uma gameplay dessa DLC do segundo jogo, que vai sair agora. E é isso. Vou ver ainda como é que eu vou fazer isso. Se eu não conseguir fazer, peço perdão. Mas é isso, tá, queridos? Muito obrigado por esse episódio, por estar me escutando, por estar aqui. Sou muito grato. Curta, compartilhe, faça o que você tiver de fazer ou não. Se não, obrigado é nada. Um beijão. E eu tô muito feliz com essa gravação, de verdade. É a primeira vez que eu termino de forma muito feliz a minha gravação, porque houve as situações que vocês viram aqui. Apesar de eu ter falado no último episódio que eu ia começar a escrever o que eu ia falar e eu ia meio que criar um script, isso não aconteceu nesse episódio, tá? Por favor, acredite em mim, não aconteceu. Eu estava me preparando pra dormir e deu vontade de gravar. E aí aconteceu as coincidências que vocês viram, que uma coisa levou a outra e virou uma espécie de ciclo onde uma coisa se interligou na outra. E é muito louco isso, e eu acho que é a arte na sua forma mais pura. E bom, é isso. Um beijão, queridos. Muito obrigado por estar experienciando isso aqui comigo. E pra você do futuro que escutar isso aqui um dia, você é um cara legal. Não sei o que falar. Beijo.